Aqui a gente vai pro laboratório. Então aqui o que a gente vai fazer é fazer um fluxo de quando o gatilho desse fluxo vai ser quando uma linha no Dataverse for criada, ele vai enviar um pedido de aprovação com uma condição e vai notificar por e-mail e atualizar o registro dentro dos comentários do aprovador. Então, a gente vai desenvolver um fluxo para essa funcionalidade. Então, a partir disso, a gente consegue utilizar as aprovações a partir do celular, e verificar os status da execução do nosso fluxo. Então, se a gente for aqui, a gente pode vir aqui em novo. A gente vai vir em fluxo de nuvem. A gente vai escolher como fluxo automatizado. Aqui a gente define o nome do nosso fluxo. Aqui a gente vai falar. A gente seleciona quando uma linha é adicionada, modificada ou excluída. Então, sempre que na nossa entidade tiver uma dessas ações aqui, ele vai executar esse fluxo que a gente está criando. A gente pode clicar aqui em criar. Aqui no tipo de alteração, a gente pode escolher a alteração, no caso. Então, sempre que atualizar ou excluir, ou sempre que houver uma atualização, ou sempre que for criado. No caso, a gente vai utilizar essa de criado. Aqui a gente procura a nossa entidade. E aqui no escopo a gente deixa como organização. A gente vai colocar mais uma ação. A gente vai escolher a ação de iniciar e aguardar uma aprovação. A gente vai escolher como tipo de aprovação. A gente tem algumas opções aqui. Uma que o primeiro a responder já é válido para considerar a ação, para ele executar a ação. Todos devem responder, então, se tiver várias pessoas ou várias equipes nessa parte, ele vai ter que todo mundo responder para a ação ser executada. E tem respostas personalizadas que a gente pode configurar, mas no caso a gente vai utilizar a primeira a responder. Aí a gente pode digitar um título para essa aprovação, então a gente vai falar aqui que uma nova máquina foi requisitada. A partir a partir dessa informação de quando uma linha é adicionada, modificada e excluída, ele já vai trazer os campos desse registro que aconteceu. Então, vamos supor que a gente adicionou uma máquina e essa máquina tem um nome lá definido, então a gente já pode utilizar ela caso dessa condição que a gente fez. Ela trouxe para a gente parâmetros para a gente usar dentro do nosso fluxo. Então, a gente vai pegar um valor dinâmico, que é o nome da máquina, e no caso a gente pode adicionar aqui por conteúdo dinâmico, atribuído para quem, então a gente pode falar aqui quem vai ser, quem vai receber vai ser o aprovador, então a gente
a gente poderia definir aqui mais e-mails, então, no caso, a gente não vai deixar somente o aprovador que a gente definiu lá no nosso aplicativo de tela. A gente pode vir aqui em opções avançadas. A gente pode deixar as notificações é, ativadas. E aqui em solicitante, pode pesquisar aqui também. A gente vai definir que o solicitante foi o campo de requested by. No caso, como a gente está definindo que esse valor é igual, pelo menos para esse cenário de laboratório, no caso de haver alterações nos e-mails tanto de aprovador quanto de pessoa que fez a solicitação, aqui o valor é dinâmico, então não vai interferir para a gente. Em detalhes aqui a gente pode colocar mais informações sobre esse pedido, então colocar a new. Aí aqui a gente pode definir novamente o nome da máquina. Aqui a gente coloca o preço. Seguindo aqui a gente pode adicionar mais algumas informações, então a gente vai colocar também ah, a contribuição do departamento. Aqui a gente está montando o modelinho que vai ser exibido no cartão. Em seguida, a gente pode adicionar os comentários, as justificativas das pessoas que fizeram a solicitação. A partir disso, a gente pode aqui salvar nosso fluxo. Para não perder o progresso caso aconteça alguma coisa. Aí, no caso aqui, ele deu um probleminha que a gente não tem instalado a aprovação no nosso ambiente, mas assim que a gente executar a primeira vez, ele deve já retirar esse erro. No caso, o que a gente vai fazer aqui agora é adicionar uma condição. Aqui a gente coloca o resultado da aprovação. Aí, no caso, as opções de aprovação que a gente tinha era approve e reject. Então, no caso, se a gente tiver um approve, a gente segue por esse caminho. Caso haja um reject, a gente segue por esse outro caminho.
Então, aqui a gente vai adicionar uma ação do Dataverse, que vai fazer atualização, atualizar uma linha. A gente adiciona um identificador único aqui, ó, para saber qual é a linha que ele deve atualizar. E nos campos aqui, a gente deixa a situação do approval status como approve. Então, isso vai fazer, ele vai executar a linha quando, sempre que a linha for adicionada na entidade, ele vai acionar o gatilho, vai pegar as informações daquela linha adicionada, vai passar para aprovação, que vai iniciar uma aprovação, e vai ser enviado para a pessoa que vai aprovar. E a partir do resultado, ele vai ter uma condição de executar ações. Então, no caso, a gente atualiza essa opção aqui. E a gente vai também definir uma, uma, uma função aqui, uma expressão, para esse campo. Então, no caso, se a gente pesquisar tecenal, a gente está definindo que se o tecenal vai pegar o horário que é agora e vai estar colocando no campo da data de aprovação. A partir disso, a gente pode fechar aqui. A gente vai enviar um e-mail. Enviar um e-mail. Aí ele vai estar criando a conexão com o Outlook. Aqui ele vai estar notificando a pessoa, então a gente vai adicionar um conteúdo dinâmico. Vai ser o e-mail da pessoa que fez o pedido. No assunto, a gente pode definir que, como a gente já está na condição do pedido aprovado, a gente pode definir que o assunto vai ser pedido aprovado. Aí, no caso, a gente pode definir o corpo do e-mail, então a gente vai utilizar uma forma de código para visualizar isso. Aí o que a gente vai colocar vai ser essas informações aqui. Se eu consigo copiar aqui. De qualquer forma, a gente pode colocar aqui também. Pode deixar aqui por normal. Colocar tudo dinâmico. Tinha um laboratório sugere para a gente adicionar pelo code view ah, algumas tags aqui de HTML para deixar tudo certo, mas a gente consegue deixar ok por aqui também. No corpo do e-mail a gente define
Aí a gente coloca a informação também de data estimada para o envio. E aqui a gente pode adicionar o nome da máquina, para ter mais informações. A gente pode salvar o nosso fluxo. Ele deu a notificação, então a gente pode vir aqui e testar. Aí ele tá pedindo pra gente, para ver o fluxo em execução, a gente tem que executar a ação que dá início a ele. Então a gente tem que ir lá no nosso aplicativo e solicitar uma máquina. Aí ele já aparece para a gente que o nosso fluxo está em execução. A partir do momento que a gente executou, fez o pedido, aí ele está rodando a aprovação. Caso se a gente abrir o e-mail aqui, ele não executou a ação ainda de enviar, mas normalmente a gente faz esse envio ou por e-mail ou pelo Teams. Então, caso aqui a gente aguardar para ver se ele envia correto. Esse processo aqui, pela primeira vez, a primeira execução desse approvals, ele pode demorar um pouco. Aí o fluxo acabou de terminar de enviar. Melhor a gente aceitar rápido aqui, porque senão o fluxo expira. Então aqui ele chegou para a gente no e-mail, um cartãozinho do approvals, com o assunto de uma nova máquina foi requisitada. Então aí ele pega o nome da máquina. Ficou apagado aqui, cortado o nome da máquina, mas tá aqui o nome da máquina. Aí tem as informações que a gente passou para durante a. No caso, o pedido ele não tem nenhum comentário, então ele não trouxe nenhum comentário. E o nome da máquina, acho que ficou cortado. Ficou embaixo, né? Isso foi o que a gente definiu. E a partir disso a gente pode tanto aprovar quanto rejeitar. No caso, a gente só tem ação por botão de aprovar ainda. Então, a gente pode definir aqui o OK. Aí o pedido foi aprovado. Se a gente for notar aqui também, ele enviou uma notificação para a gente pelo Teams. No caso, ele já foi feita essa aprovação. Então, aqui ele tem detalhes da aprovação.
Numa situação real, ele mostraria a pessoa solicitada e o aprovador e os comentários dessa situação. Em seguida, a partir do momento, a gente já definiu que, a partir do momento que fosse aprovado, o fluxo iria enviar um e-mail para para a pessoa que solicitou. No caso, como a gente é as duas pessoas que estão executando essas ações, ele já enviou para a gente novamente aqui as informações que a gente definiu no corpo do e-mail, aqui no corpo do e-mail. E se a gente for notar no histórico de execução do nosso fluxo, ele foi executado totalmente com sucesso aqui, ó. Aí a gente consegue rastrear também o caminho que ele percorreu, algumas informações de entrada, de saída dele. No caso, as questões do e-mail que ele enviou. Caso ele aparecer aqui também a notificação que ele foi executado com êxito. A partir disso, a gente pode fechar. Vamos deixar aqui. A gente pode voltar para editar nosso fluxo. Agora a gente vai construir a parte caso seja rejeitado esse pedido. Então, novamente a gente vai vir aqui, Dataverse, atualizar uma linha. Novamente a gente pode selecionar aqui a tabela de pedidos. A gente coloca o ID da linha. Aí no status a gente define como rejeitado. Aí a gente vai definir também para mandar o e-mail. Novamente a gente vai pegar o conteúdo dinâmico da pessoa que solicitou. Tem diferença da gente pegar essas duas informações. A gente está pegando se a gente for notar o atualizar linha 2 seria essa condição aqui de trás. Então, provavelmente daria erro porque a gente está tentando pegar de uma ação que pode ou não acontecer. Até porque acho que aqui em seguida, os dois em seguida não daria erro, mas se a gente não pegar da informação certa, que no caso, quando é uma linha adicionada e modificada excluída, que no caso é esse cara aqui, pode acabar acontecendo algum erro, algum problema na hora de executar nosso fluxo. Em assunto, a gente pode agora falar aqui, como a gente está na situação de rejeitado, a gente pode colocar que a máquina foi rejeitada, o pedido foi rejeitado. A gente define uma mensagem no corpo. A gente pega o nome da máquina. E aí a gente pega os comentários do aprovador. Então, caso se a gente vier pegar o resumo da resposta.
Aí, no caso, é aquela parte onde o aprovador, ele seleciona um atributo de aprovar ou rejeitar e depois coloca o comentário. No caso, a gente está pegando esse comentário e enviando para o solicitante. A gente pode salvar aqui. A gente pode novamente colocar nosso fluxo para testar. Se a gente colocasse automaticamente, a gente não ia precisar realizar a solicitação, ele já ia testar automaticamente para a gente, mas vamos tentar fazer o processo do zero para ver o funcionamento. Ele já vai entrar no modo de execução. Com isso, a gente já pode solicitar uma máquina. Aí, a partir do momento que a gente faz a solicitação, ele já fala que o nosso fluxo está em execução. Agora ele não demorou tanto para enviar para a gente o pedido. Aqui tem as informações novamente daquele pedido, do preço dos comentários. Novamente a gente não colocou nenhum comentário, mas agora a gente vai rejeitar o pedido. Então, em seguida ele já manda para a gente a mensagem que a gente acabou de definir, que desculpa, seu pedido da máquina tal não foi aprovado. Daí tem os comentários do aprovador. No caso, o aprovador, no caso. E a partir disso a gente consegue construir o fluxo. No caso aí, ele novamente mandou para a gente também no Teams. Aí, como é o primeiro a responder, essa solicitação já não pode mais ser feita aqui pelo Teams. E ele já manda para a gente também, como na persona de pessoa que solicitou, que o pedido foi rejeitado. Aí, no caso, a gente pode escolher aprovar um pedido aqui. Boa tarde, gente, até mais. Aí, finalizando aqui, aí vamos colocar um comentário para variar. Aí a gente vai fazer o pedido. E agora a gente pode até aceitar aqui pelo Teams para ver como é essa construção. Aí ele traz para a gente aquela mensagem que a gente definiu, que a gente também vê pelo e-mail. Os comentários do aprovador, então aí ele envia por e-mail para a gente. E aqui em seguida, como a gente aprovou pelo Teams, ele também já mandou para a gente que foi aprovado. Então, esse é o formato que a gente tem para utilizar as aprovações do nosso aprovações dentro do nosso fluxo. Então, bom, pessoal, eu acho que de conteúdo que eu tinha para passar para vocês é isso. A gente construiu aqui o aplicativo desde da parte da solicitação, aprovação. No geral é isso, então a gente tem alguns pontos aqui que a gente pode desenvolver, pode evoluir, com certeza, para utilizar dentro de uma solução. No geral de conteúdo é isso.